Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você acompanha, confere com a gente sempre neste horário da 1h30 da tarde. As personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil passam aqui pelas bancadas do painel para debater, discutir, aprofundar junto com você os temas importantes, os assuntos que fazem a pauta aqui da nossa Baixada Santista e, claro, assuntos e temas de interesse nacional também. Telefone sempre aberto para você entrar em contato conosco, 3014-5281. Ligue para cá com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito do que a gente debate aqui. E pelas redes sociais, para sua mensagem, sua participação conosco também, facebook.com/painel regional TV. Começando sempre tecnicamente aqui pela minha esquerda, né? Com prazer recebendo mais uma vez aqui conosco está o Heraldo José dos Santos, ao lado dele o nosso Sidney Costa, voltando aqui ao painel. E Vicente Castione, à minha direita, mais uma vez, participa com a gente. Sempre na abertura, as manchetes dos jornais que são parceiros aqui do painel, tá certo? A gente destaca aqui o Diário do Litoral, traz na capa a manchete: intenção de construir estádio é confirmada. Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito de Santos, aprovou então o projeto junto ao Santos Futebol Clube e à Associação Atlética Portuários, vislumbrando aí uma arena multiuso e, mesmo sem investidor definido, garante que a obra não receberá verbas dos cofres públicos, tá certo? Então aqui o Heraldo recebe o diário, o Sidney Costa também ganha aqui o DL de hoje, a gente passa também ao Vicente Castione o DL desta edição de quarta-feira. Do mesmo grupo de comunicação, está aqui o Gazeta de São Paulo, o jornal que circula por todo o estado e traz aqui na capa a manchete: produção de veículos cai 42% em um ano. Realmente é impressionante essa marca, com 174 mil unidades fabricadas. A produção de veículos registrou o pior setembro desde 2003. Deve ser o setembro negro, né, para a indústria automobilística. Também é o preço que se pratica aqui no Brasil dos automóveis, né? Uma hora... Não são carroças, né? Graças ao... Aqui ao Heraldo e ao Sidney. O Vicente Castione também ganha aqui o seu Gazeta de São Paulo. O ex-presidente Collor realmente deixou esse legado importante, que foi o fim das carroças, né? Graças também à concorrência das multinacionais que puderam se instalar aqui e produzir carros no Brasil, sem dúvida nenhuma. Agradecendo e cumprimentando aqui os parceiros desta edição do painel regional. Heraldo José, prazer revê-lo. Tudo bem, Heraldo? Prazer é meu, Boturão. Boa tarde a você, boa tarde ao professor Castione, colega Sidney Costa, Daniela e a você de casa que nos assiste. Sidney Costa, mais uma vez com a gente. Obrigado pela participação também. Tudo bem, Sidney? Olá, Boturão. Olá, telespectadores. Sempre um prazer renovado estar numa bancada, a bancada de elite da programação de quarta-feira com o professor Castione, que eu vim aqui aprender justamente com o meu ídolo do jornalismo regional, o advogado também, Heraldo José dos Santos. Muito bem, obrigado ao Sidney. Castione, mais uma vez conosco, articulista, advogado, nosso comentarista habitual também. Tudo bem, Castione? Prazer revê-lo também. Tudo bem, Boturão. Tudo bem, caríssimos telespectadores. Obrigado ao Sidney pelas palavras, um abraço ao Heraldo e à Daniela. Muito bem. A Daniela vem na sequência com o nosso telefone mais uma vez, reforçando também o nosso espaço nas redes sociais para sua mensagem. Eu lembro que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique no ícone do painel regional, confira a gente em tempo real. Programa encerrado você revê pelo YouTube, se preferir o programa por inteiro ou os trechos que você julgar mais interessantes, tá certo? Daniela Fiscarelli mais uma vez conosco, atenta aí à sua participação e, claro, à produção do painel regional. Tudo bem, Dani? Tudo sim, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, a gente tem uma série de temas para debater, para discutir. Mais uma vez aqui, estendendo a solicitação da direção da emissora, a gente repassa para você. Sábado, 10 de outubro, a TV Santa Cecília transmite ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o ensaio da Escola de Samba Grande Rio, que vai homenagear a cidade de Santos no desfile da Marquês de Sapucaí em 2016. A transmissão começa à meia-noite e haverá então um programa especial aqui dos nossos estúdios, e de lá também da quadra da Grande Rio.
Portanto, confirmando, dia 10, sábado, à meia-noite, não é cobertura da festa e do ensaio da Grande Rio, com exclusividade aqui na Santa Cecília TV, deverá ser escolhido, então, o samba enredo para o desfile 2016, onde o tema, não é, será a cidade de Santos. E a gente abre aqui o painel regional, infelizmente, com uma notícia triste aqui para os santistas, para a política aqui da cidade, da região metropolitana, e mais especialmente aos filiados ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, que durante muitos anos votaram, né, em Maria Lúcia Prandi, né? A nossa sempre deputada faleceu na manhã desta quarta-feira, estava internada em São Paulo, tratamento rigoroso. Ela lutava há já mais de 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, contra um câncer de pulmão, né? E que a castigou muito, né? Tem aquela história, né, das idas e vindas, né? Quimioterapia, radioterapia, remédio, essa coisa. Você tem momentos em que você fica melhor e quedas, enfim. E a informação que nós recebemos, né, em virtude de complicações do tratamento, que acaba sempre derrubando, não é, o sistema imunológico das pessoas que passam por esses tratamentos duros, difíceis, quimioterapia, radioterapia. Infelizmente, Maria Lúcia Prandi nos deixou na manhã desta quarta-feira, não é? Maria Lúcia era presidente do Diretório Municipal do PT, né, aqui na cidade de Santos. Ela era professora, foi professora da rede estadual durante muitos anos, secretária de Educação de Santos no governo Thelma de Souza, se elegeu na sequência vereadora em 1992 e na sequência, quando tomou posse, já foi eleita presidente da Câmara. E como presidente da Câmara, acho que todos nós vamos lembrar aqui, né, acabou implantando lá uma devassa, não é, na Câmara Municipal de Santos. Apareceram aquelas histórias dos funcionários fantasmas, que ela acabou demitindo praticamente todos. O Heraldo cobriu muito, eu acompanhei também essa passagem da Maria Lúcia, que foi bastante polêmica, bastante marcante, né? Depois elegeu-se deputado estadual, dobradinha com a sua companheira inseparável, ex-prefeita Thelma de Souza. 4 mandatos como deputado estadual e, curiosamente, sempre na oposição, né, aos governos do PSDB. E depois, em 2010, tentou uma cadeira na Câmara Federal, acabou não se elegendo, ficou na suplência, mas em 2013 para 2014 acabou conseguindo ainda como suplente, né, cerca de 8, 9 meses como deputada federal, com muita justiça, né? Acho que a Maria Lúcia merecia pelo menos uma experiência no Congresso Nacional e teve. Portanto, fica aqui, né, o nosso pesar, nossa tristeza, né, nosso sentimento de saudade aí à família da Maria Lúcia Prandi, em meu nome de toda a equipe aqui do painel regional. Vicente Cassione. Eu recebi a notícia quando cheguei aqui no edifício da televisão e realmente há algumas notícias que mexem com a gente. A Prandi, apesar de nós termos sido adversários em grandes combates políticos, foi sempre muito respeitosa. Nunca tive um estremecimento sequer com ela. E porque era respeitosa, por mim sempre foi muito respeitada. Coerente, não há quem possa apontar uma incoerência na trajetória de vida política, inclusive, da Maria Lúcia. E para mim foi uma surpresa, eu não sabia que ela estava doente. Quando encontrei com ela a última vez, deve fazer no máximo 1 mês e meio, 2 meses, nem isso, menos. Se não me engano, foi no velório do Alca de Santana. Me pareceu, 1 mês e pouco, né? Me pareceu bem. E eu acho que a cidade perde um grande valor político. Não é porque a Maria Lúcia morreu que eu estou dizendo isso. Se não fosse, eu não diria. Ficaria em silêncio, porque a gente não é obrigado a elogiar os que morrem, só porque morrem. Ela está recebendo os elogios pelo que ela fez em vida. E as minhas condolências à família e o meu sentimento porque ela desaparece do nosso convívio. Muito bem, Heraldo, que fez aí muitas coberturas, muitas entrevistas, como eu também tive a oportunidade de fazer com a nossa sempre deputada, Maria Lúcia Prandi, né? É verdade. O professor Cassione tocou num ponto importante, né? A deputada Prandi tinha essa característica, a marca da serenidade. Muito embora, quando o PT a ascendeu
politicamente na cidade, muitas vezes os integrantes do partido, os que tinham cargo, que também não tinham cargos eletivos, subiam às vezes muito o tom. A Maria Elissa Prandi tinha esse tom de serenidade, conversava com todas as alas, os contrários e os que as apoiavam, mantendo, né, essa regularidade, essa postura firme, e realmente eu tive oportunidade de fazer muitas matérias com ela, e sempre nesse tom respeitoso. Era a característica dela, realmente. E até essa confusão que você acaba de fazer, ela encarava com muito mais serenidade do que a deputada Maria Ângela. Porque eram as três do Partido dos Trabalhadores, né? A Thelma, a Maria Ângela Duarte e a Maria Lúcia. E a Maria Lúcia Prandi. Três grandes lideranças. Haviam aí uns confrontos aí incríveis, né? E surpreendentes, mas muito mais por parte da Maria Ângela em relação à Maria Lúcia do que da Maria Lúcia em relação à Maria Ângela. E eu testemunhei N dessas confusões aí, né? E a Maria Ângela ficava muito mais incomodada do que a Maria Lúcia, que recebia essa confusão entre as duas com muito mais serenidade e tranquilidade, né? Sidney Costa, se você quiser falar alguma coisa também, a respeito, comentar alguma coisa, né? Um momento de tristeza e de pesar aqui para a política santista, não é? Que já teve 6, 7 deputados estaduais e hoje a cidade não é representada por absolutamente nenhum deputado na Assembleia Legislativa. Com a morte da Prandi, então, fica aí uma lacuna, como disse Vicente Cassione, aberta aqui na nossa cidade. Olha, Boturão, eu vou me socorrer de uma filosofia de domínio público que nos ensina que os adversários de alguma pessoa ainda lhe atribuem a essa pessoa o reconhecimento e o respeito, é sinal que a missão dela foi cumprida. E eu sei que aqui eu conheço bem a linha de atuação política do Dr. Vicente Cassione, porque fui eleitor dele. Eu sei que só no momento, quando ele foi líder lá, do PT no Congresso, na Câmara, é que houve ali uma convergência de ideais para o bem da sociedade. Mas até ali, ele era contundente contra alguns princípios do PT, esses que hoje a gente vê sobressair, que é a ditadura política, pelo fim social. Portanto, também reconhecendo o valor do programa, nesse sentido que você fez aí um discurso histórico da carreira, o que mostra que o painel é aquilo que eu falo às vezes até com muita intensidade, de que é hoje a tribuna de madeira de lei mais ruidosa e interessada pelos problemas políticos da região. Isso só vem reforçar esse momento de reconhecimento e de atribuição a uma pessoa que entregou a sua vida para os fins de servir. Queria dizer mais que, na sua forma de colocar o currículo dela, não falou porque foi muito esmaecido o currículo dela nesse momento. Quando na reeleição do Papa, ela tentou ser prefeita pelo PT, verdade, e ali, mas ali, meu cara... Ela foi para o sacrifício, né? Ali ela foi para o sacrifício, viu? Porque já estava consolidada a carreira administrativa do Papa como um correto administrador naquele momento. E ela me disse até... Ela queria disputar, me disse aquela vez que eu queria disputar em 2004. Pois é. Eu queria disputar em 2004, o Cassione era deputado, eu era deputado estadual, a Thelma era federal, quer dizer, a gente tinha mais chance. O Papa não era uma liderança, né? Ela disse para mim. Né? De qualquer maneira, queria deixar minhas condolências também, né? Claro, as condolências do Sidney também, né? Agora, vou disputar agora porque a Thelma decidiu não sair, vai sair a vereadora, né? E alguém tem que disputar, eu vou para o sacrifício, vou disputar, mas ela sabia que a chance era muito pequena de disputar com o prefeito em reeleição. Está aí a foto descolada pela nossa equipe de produção, num discurso da Maria Lúcia Prandi, no painel. Aí na presença e no programa da noite, no o painel programa regional, sala de entrevista. O programa da noite, né? Algumas passagens da Maria Lúcia Prandi, que bacana, né? o Boturão. Que deixa uma marca aí muito importante aqui na política de Santos. Está certo que Deus a receba e que a família consiga superar, então, essa perda que se deu na manhã desta quarta-feira. Temos um VT, Daniela Fiscarelli, a respeito de problemas no HGA, que se a Maria Lúcia Prandi estivesse aqui na bancada, já se prepararia para fazer um discurso veemente, né, contra o que acontece no HGA. Você me permite, pois não. Eu esperei que se encerrasse esta fase do programa em que nós falamos em homenagem póstuma a Maria Lúcia, só para fazer uma pequena correção, porque o Sidney
misturou um pouco as coisas e disse uma inverdade, sem querer, histórica. Eu nunca fui líder do PT na Câmara. Vice-líder do governo, né? Nunca fui do PT e nem fui líder do PT. Eu fui vice-líder do governo, que é uma coisa completamente diferente. O governo é integrado por uma coalizão de partidos. Eu, inclusive, não pertencia, evidentemente, ao PT. Então, vice-líder do governo é o interlocutor entre o governo e a Câmara, entre a Câmara e o governo. Com relação ao PT, nunca me filiei, sempre fui seu adversário. Perfeito. Daniela, então, a reportagem do painel esteve circulando ali próximo ao Guilherme Álvaro, né? Isso, eu estive em frente ao Guilherme Álvaro com a equipe do painel regional para saber o que a população acha sobre a situação do hospital e também sobre o aparelho de cardiologia que não está funcionando há 2 semanas e não tem previsão de quando vai voltar a funcionar. Acompanha na matéria. Minha indignação com a saúde, que é um absurdo, faltar tudo, aparelho, medicamentos, médico, para marcar uma consulta é um absurdo, leva 2, 3 meses um exame. Eu fico indignada com o problema da saúde no Estado e na Prefeitura, com certeza. Eu acho que ele tem que tomar providência, que é uma coisa muito importante, né? Ainda mais com o coração, não pode ficar esse tempo todo assim, já 2 meses já. É incrível isso. Quem tiver com pão no coração vai ficar... que nem eu falei, isso aqui é para o dia 17 que é retorno, mas se for uma pessoa que precisa marcar consulta para cardiologia, é para o mês de março. Eu vim de lá do balcão agora, o meu como é retorno, que eu estou fazendo de exame já, e vou falar uma coisa de bem, o tratamento especial de primeira linha. A gente é muito bem tratado aí. Eu estou fazendo vários exames aí, agora a doutora Kelly, uma excelente doutora, então eu só tenho bem a falar. Mas o problema está na demora, que é isso. Quem for precisar é só para março. Então, estou na lista de espera, tem exame do ano passado, ainda que já vai fazer 1 ano em outubro, oculista, não tem, sabe? Esse exame de Holter também não tem, estou na lista de espera e estamos aí. O país é esse que nós vivemos, né? O país aí da corrupção, tem dinheiro para tudo, mas só não tem dinheiro para consertar aparelho, para poder fazer exame do povão, né? E aí fica aí, né? O povo a mercê, a Deus dará, né? Então, a Dilma tem que tomar providência com isso aí, com o plano de saúde dos hospitais aí, tá horrível, entendeu? Até plano de saúde com o hospital do governo tá a mesma coisa, tá igual, tá? Só plano caro, o povo corre para o Guilherme Álvaro tem que estar na lista de espera, uma confusão danada, a gente brigando. Então, Dilma tem que tomar providência com isso. Isso é revoltante, tá? Dinheiro para saúde pública não tem, mas tem para outras coisas, né? Então fica a gente aí querendo médico, não tem médico. Se forma todo ano um monte de médico aí, ninguém sabe para onde vai esses médicos, porque a gente procura médico, não tem especialista nisso, naquilo, não tem nada, entendeu? Não tem especialista. Eu estou desde o ano passado, minha filha, em outubro do ano passado, vai fazer 1 ano, no aguardo de médico ortopedista, estou precisando, não tem médico. Estou na lista de espera, tá aqui, teve um até que eu rasguei, que eu não vou esperar mais nada. Fazer o quê? Rasguei, porque não tem. Esse é o país que nós vivemos, país da corrupção. Então, o banheiro aqui do Guilherme Álvaro tá terrível, não tem porta, lixo por tudo quanto é canto, no chão, sabe? Tem um que está todo lacrado de plástico, entendeu? Entrei lá, dá vergonha um hospital desse, nessas condições, um centro de saúde, que isso aí é a saúde do povo, mas está terrível. Pode ver lá que você vai ver como é que está. Sabe, tá uma coisa que de louco mesmo. Sem porta. Como é que você vai usar um banheiro sem porta? Muito bem, tá aí, claro, ninguém vai achar interessante, bonito, nem razoável, né? Você ter um aparelho cardiológico quebrado num hospital estadual que atende a região toda, atende a Baixada Santista, o Vale do Ribeira, né? Um aparelho para angiografia, né? E cateterismo, né? E que traz aí diagnósticos
cardiovasculares e também indicações para aplicação de stents. Está certo? Quebrado há 2 semanas e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, não há, por enquanto, previsão para que este aparelho seja consertado, tá certo? Então, evidentemente que o que vai acontecer? Vai todo mundo para a Santa Casa, tá certo? Não é Não há só outra o aparelho, alternativa. não é só o aparelho. Eu fui informado no sábado, num evento cardiológico coordenado pelo o ilustre médico e amigo irmão Sérgio Paulo Buena de Camargo. Fui informado pelo Dr. Pinheiro, filho do meu velho amigo Oscar Pinheiro, que há uma unidade... Luiz Fernando Pinheiro, que há uma unidade coronariana desativada, não inaugurada, pronta, no Hospital Guilherme Álvaro, o que não é novidade. O estado de abandono pelo Estado de São Paulo, que aí botaram a culpa na Dilma. A Dilma tem tantas culpas que não precisa acrescentar mais uma. A Dilma já é uma desgraça. Mas aqui nesse caso é o governo do Estado que não cuida do Hospital Guilherme Álvaro, que abandona o Hospital Guilherme Álvaro, que não faz funcionar o Hospital Guilherme Álvaro, apesar de todos os esforços do grande e competente médico Aiden. Ricardo Aiden é o diretor clínico do HGE. Você disse que tem um equipamento novo que não está sendo utilizado? Uma unidade coronariana. Que está lá... Está lá parada, não entra em ação. E ninguém explica por quê? O Luiz Fernando Pinheiro me disse pessoalmente, e eu fiz uma crítica, inclusive, no dia pesada, mas as críticas que a gente faz não chegam no Alckmin. O Alckmin é tão blindado que até na hora de criticar o Alckmin, criticam a Dilma. Vamos criticar a Dilma por tudo aquilo que ela faz de coisa que não devia fazer e por aquilo que ela não faz e devia, mas vamos criticar também o governador por aquilo que ele não faz, porque cada um tem que responder por seus próprios pecados. Muito bem. Heraldo e Sidney, a questão realmente é complexa. Terrível, porque essa situação ela vem ocorrendo com uma frequência muito grande, né? A quebra do equipamento e a demora nos reparos. E imagina a situação do paciente que necessita prioritariamente desse exame para detectar um problema que vem sofrendo, porque em muitos casos outros exames, né? Outros tipos de exames não detectam, né, o grau de comprometimento das coronárias do paciente. Eu mesmo tive muitos problemas com isso, só com o cateterismo que foi detectado o problema. Então, vejo o drama, o sofrimento desses pacientes, que já para conseguir a consulta já é demorado. E aí vem essa informação de que a máquina está quebrada, meu amigo, bate o desespero. Realmente o governo do Estado precisa olhar com mais atenção esse hospital, porque é muito comum, Boturão, quando vem a equipe do governador, fazem festa, inauguram maquetes, não sei o quê, mas esse trabalho de manutenção dos hospitais deixa muito a desejar, é uma lástima. O Heraldo acertou em cheio nessa frase final. Eu vou dar uma sugestão. Na próxima visita do governador, quando ele for ao Carioca comer pastel, em vez de levar para o Carioca, leva o pastel para o Guilherme Álvaro, faz uma pastelada no Guilherme Álvaro, que assim ele pode ver de perto o que acontece nesse hospital. Porque comer pastel no Carioca, ele vai sempre. O tempo que ele perde ali, vai até o Guilherme Álvaro, levem o pastel para o Guilherme Álvaro, todo mundo come pastel e estamos conversados. Eu pensei que você fosse sugerir que ele, ao sair do Carioca, passasse ali no seu escritório para discutir as questões da cidade, mas então é para ele no Guilherme Álvaro. Não, se ele chegar perto do meu escritório, ele tem um choque anafilático quando estiver chegando perto da esquina. Ele não vai lá, evidentemente, porque não vai ouvir oba-oba da minha parte. Tenho um relacionamento bom com ele, acho que ele tem qualidades em alguns aspectos, indiscutivelmente. Acho que faz um bom governo em alguns aspectos para o Estado de São Paulo, mas Santos não está no Estado de São Paulo. Alguém tem que mostrar para ele o mapa e dizer, olha,
não é só o Vale do Paraíba, e não é só o interior. Santos, por exemplo... São José está um brinco. Está um brinco. São José dos Campos está um brinco. Né? Ele fez pela cidade dele e fez por outras. Mas quando chega aqui é pastel. Mas você diz isso de um ano para cá? De um ano para cá que o governo dele não... De 20 anos. De 20 anos? O que se espera do governador Alckmin... Porque o Alckmin teve 70% dos votos na Baixada Santista. Mas sempre tem, é isso que eu digo, ele tem o corpo fechado. Por ser ruim para a região? Eleitoralmente ele tem o corpo fechado do ponto de vista dos votos. Aqui em Santos ele sempre foi bem consagrado. Mais uma razão para ele, por gratidão, dar ao eleitorado de Santos, né, uma resposta positiva. Mas a sensação que a gente tem é a seguinte: como eu lá tenho votos, vou buscar votos nos lugares onde eu não tenho. Então vou fazer benesses nos lugares onde eu sou fraco de voto. O governador Geraldo Alckmin, volto a dizer, ele é um homem correto, competente, mas esquece Santos. E é esta crítica que eu faço a ele. Se alguém for dizer a ele que eu faço outras críticas, estará envenenando a relação. Eles gravam, Cassione. Agora, mas o que eu estou dizendo, vou repetir. Santos e a Baixada, de certa maneira, mas Santos só recebe omissões por parte do governo do Estado de São Paulo. Isto é indiscutível e o que é indiscutível não se discute. Vamos para o intervalo, já o Sidney também na volta pode falar alguma coisa a respeito disso e a gente segue com outros temas também, em instantes. Volta com o nosso painel regional, conversando sempre com muito prazer aqui com o Heraldo, Sidney Costa, Cassione também conosco, não é? E a Daniela vem já com algumas perguntas, algumas participações, só para a gente amarrar então aquele tema envolvendo o Guilherme Obra. Não sei se o Sidney quer acrescentar alguma coisa. O tema não se exaure, pelo menos nos últimos 15 anos, esse da crise da saúde na Baixada, principalmente em Santos, que a gente sabe a partir do São José em São Vicente, que foi crítico o problema, inclusive, de deixar de atender a prefeitura, a crise da Santa Casa, que hoje faz parte de manchetes até dos nossos jornais, o fim da maternidade, um período que existiu isso aqui, até que de tanta reclamação, isso acabou sendo corrigido, a crise da beneficência portuguesa, enfim. Como diz o Cassione, falta responsabilidade do administrador público em alguns temas, que é de segurança da cidadania, entre eles a saúde. Isso vem sendo e virando uma brincadeira. Recentemente, um santista que estava lá no Ministério da Saúde, só de falar na CPMF para voltar, já foi o suficiente para ele cair por telefone. Quer dizer, a crise é inclusive política também nesse sentido. Portanto, o que resta a gente, como diz o Cassione, volta e meia aqui nessa bancada, orar a Deus, chamar a ajuda do Espírito Santo, isso aqui é em homenagem até aos verdadeiros crentes, viu? Porque, por incrível que pareça, como disse Martin Luther King no seu discurso histórico, eu tenho um sonho, o que não se muda pela oração, Buturão, por mais nada é mudado. Por incrível que pareça, tem que se ter fé. Que é assim está a situação. Como nós noticiamos o falecimento da Maria Lúcia Prandi, né, na abertura do programa, na manhã desta quarta-feira, tivesse ela aqui na bancada, estaria com certeza criticando ardorosamente, né, o governo do Estado e a saúde, né, por causa da questão do Guilherme Alves. É claro, com razão, né, indiscutivelmente nesse aspecto aí. Agora, nós falamos de um falecimento triste, né? Mas eu queria aproveitar, se vocês me permitem, rapidamente só dar um abraço e parabenizar o Walter Dias, que completa hoje 80 anos. Opa. Foi um dos grandes homens do rádio esportivo desta cidade, e ainda é. E eu tive a honra de ter sido comentarista por 4 anos da equipe do Walter, do Pedro Macedo, também irradiando, Orlando José e Leonardo Augusto. Eu era comentarista esportivo junto com o Walter. E 80 anos ele está fazendo. Um abraço, um beijo, Walter. Que você continue ainda por muito tempo fazendo o que você sabe fazer. Saudações, felicidade, saúde ao Walter Dias, não é? Que realmente foi um ícone no rádio santista durante muito tempo, acompanhando o Santos pela Rádio Atlântica, né?
E Depois Cacique. a Cacique, a Tribuna, o grupo A Tribuna também, que tinha lá a Atlântica, né? E o Walter saía pelo Brasil afora aí, acompanhando o Santos nos campeonatos nacionais, ainda na era Pelé, né? Final de década de 60, anos 70, enfim. O Walter, se eu não estou enganado, ele teve um probleminha de garganta que causou muita dificuldade a ele para continuar a carreira, porque ele está fazendo 80 anos, ele está há mais de 20 que ele não narra futebol, infelizmente, né? E esse problema acabou impedindo que ele seguisse aí a carreira como narrador. Ele segue como assessor de comunicação, lá junto à Portuguesa Santista, enfim. O Walter, que é um sujeito, pessoa correta, honesta, séria, não é? E a gente deve sempre saudar essas figuras importantes aqui da nossa comunicação, muito bem lembrado pelo Vicente Cassione. Um abraço aí de todo o time do painel regional ao nosso Walter Dias. Muito bem, Heraldo, tem aí uma informação interessante sobre um assalto que houve hoje em Bertioga, foi isso? Foi na noite passada em Bertioga. Noite. Né? Marginais lá detonaram um caixa eletrônico com aqueles explosivos e, lamentavelmente, passava pelo local uma jovem senhora de 40 anos com suas 2 filhas no veículo e foi alvejada lá com um tiro de fuzil. Eu disse fuzil, senhores. E então, o que se diz, estaria esta senhora no local errado, na hora errada, porque a madrugada e a noite são dos marginais para que eles possam atacar os caixas eletrônicos aí e procurarem onde tem dinheiro, né? Porque a cidade é dos bandidos. Ela foi alvejada por esse tiro No carro. durante um tiroteio, é isso? Não, na passagem. Os marginais se assustaram, passava de carro, era um carro preto, talvez, pensando que fosse polícia, coisa do tipo, né? Um dos marginais lá mirou o fuzil, a arma, e ele entrou pelo vidro dianteiro, lá, o para-brisa dianteiro, e atingiu esta senhora. Lamentando a morte desta mulher, você disse que ela estava na hora errada, no lugar errado. Não, ela estava na hora certa, no lugar certo. Porque hoje no Brasil, qualquer lugar é o lugar para acontecer isso que você está dizendo. Lugar errado seria se o Brasil fosse um paraíso e houvesse um lugar errado. O lugar errado é o Brasil. A Síria é aqui. A Síria é aqui. A Síria que está no lugar errado. A Síria está lá e está aqui ao mesmo tempo. Sabe quantas pessoas morreram em 5 anos durante esta guerra que você vê todos os dias na Síria? 250 mil pessoas. Em 5 anos morreram na Síria numa guerra. 250 mil pessoas morreram. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil de violência nos últimos 5 anos? Uma média de 50 mil por ano, multiplica por 5, 250 mil pessoas. Isto é, em 5 anos, nós sem uma guerra oficial, como na Síria, temos o mesmo número de mortos daquela guerra oficial que é a da Síria. É preciso dizer mais alguma coisa? Números não mentem. Muito bom. Olha, o ministro recém-possado, como posse ontem, né? Ministro dos Portos, Helder Barbalho, declarou já na abertura que quer acelerar os arrendamentos aqui e essas licitações para os diversos portos do Brasil e, claro, mais especificamente aqui o nosso, né? O Porto de Santos, que de nosso não tem nada, na verdade é um porto federal, né? E a gente vive aí com os problemas que ele deixa do que propriamente com os lucros que ele traz, né? Santos terá mais 3 terminais, está definido isso, discutimos, debatemos esse assunto aqui várias vezes, né? Um investimento, segundo o ministro, de 640 milhões de reais, tá certo? Granéis sólidos na ponta da praia, mais uma vez, né? Já não basta a reclamação que existe lá diariamente dos moradores daquela importante área, uma área nobre aqui na cidade de Santos, do mau cheiro, né? E aquele pó, né, que toma conta das residências, enfim, né, os particulados, e 2 outros terminais de carga geral que deverão ser instalados aí, arrendados para o Macuco e outro para o bairro do Paquetá.
Esse Então, Helder Barbalho, decidiram lá, nós vamos ter que engolir aqui, o prefeito já entrou nisso, a Câmara entrou, o Banha tem se manifestou também junto ao Ministério Público Federal. Ministério Público Federal com relação a essa questão, enfim, a gente vai ter que engolir na marra mesmo. você acabou de dizer que o Helder Barbalho, que é o novo ministro, disse que quer acelerar as providências no Porto de Santos. Os arrendamentos. Que esse Helder Barbalho, cujo nome não se perca pela rima. Helder Barbalho, cujo nome não se perca pela rima. Porque logo, se ele não correr, vira carta fora do baralho. Ah, bom. Helder Barbalho, filho Pensei do outra coisa, Cassiano. ex-senador e ex-deputado Jader Barbalho, né? Então, o Banha bate muito nisso aqui, a cidade precisa deixar de ser servidão de passagem, enfim, mas não adianta, o Porto é federal e aqui as autoridades do município têm um limite, né? De posicionamento, de postura, enfim. A Câmara aprovou uma lei, né, um projeto de lei de iniciativa do Executivo, delimitando, né, os locais no Porto onde poderiam ser instalados esses terminais. Mas, infelizmente, houve lá a Presidência da República ingressou no TCU para declarar inconstitucional essa lei municipal, dizendo que estava tentando proibir que a União expandisse o Porto, essa coisa toda. E a resposta foi sempre nesse sentido. Não é proibição, e sim normatização do cais, né, em locais onde pudessem receber esses terminais que não afetasse tanto a saúde pública como áreas densamente ocupadas, como ali a Ponta da Praia, o Macuco, o Estuário. A população padece o ano inteiro já com aquele mau cheiro e com as consequências, né, daqueles produtos que são manipulados. Mas o Porto está distante do Planalto Central, então eles não ouvem, não veem e não sentem as queixas dos moradores da cidade. Vamos começar a chamar pelo nome certo? Isso aqui não é Porto. Porto é o de Roterdã. Porto é o de Singapura. Porto é o de Los Angeles. Porto é o de Hamburgo. Isso aqui é um atracadouro. Nós temos aqui o maior atracadouro da América Latina. Porque isto foi um porto há 100 anos, quando os Guinle fizeram isso que está aí. Quilômetros de vias férreas dentro do porto. Né? Todo o cais de pedra, uma construção feita pelo particular, pelos Guinle, pela família Guinle. Hoje, depois dos Guinle, o governo não fez mais coisa nenhuma e os governos não fizeram. E nós temos que dizer que nós não temos mais um porto com o nome de Porto nos tempos de hoje. Um porto que agora teve que cavar um pouco mais a dragagem para aumentar 1 metro de calado, para entrar navios que tenham capacidade de carregar um pouco mais de containers. Quando você tem portos aí pelo mundo com navios levando o dobro dos containers do maior navio que entra em Santos trazendo container. Essa história é sempre uma novela interminável, né? O maior atracadouro da América Latina está aqui no estuário, em frente à cidade de Santos de um lado, do Guarujá do outro e do Cubatão do outro. Isto aqui não é causa de orgulho para nós, porque não nos traz nada. Isto aqui é um trambolho que só causa problemas para a região, pelo fluxo de caminhões, pelos estragos das vias públicas, pela poluição, por tudo aquilo que a gente pode... Em suma, pela incúria do governo federal, que é o maior acionista da companhia Docas, é que nós temos esse atracadouro cada vez ficando mais obsoleto, enquanto nos outros países do mundo não tem IBAMA, não tem corrupção, não tem desvio de verba, os portos vão avançando, mar adentro. Né? Pega o caso de Roterdã, já falei isso aqui, vou repetir, 40 quilômetros com o rio Reno para dentro do Mar do Norte, é o maior porto da Europa, um dos maiores do mundo.
Mas aqui não. Aqui temos, não pode mexer com o siri do mangue. O próprio siri do mangue deve ter dito, por mim não, faz favor, pode ampliar Segue aqui, avante, o atracador. passa por cima. Mas ninguém entrevistou o siri do mangue. Mas Falam por ele. já mexeram. A Embraport acabou com o mangue ali nas proximidades da ilha de Ana. E ninguém também falou muita coisa, não. O promotor ficou meio calado nessa aí. Não existe meio calado, como não existe meia gravidez. Né? O promotor ficou calado, porque meio calado eles ficam quando querem. O que significa calado inteiro. Quando tem que falar, falam até quando não devem. Mais um intervalo e o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui com o painel regional e a gente informa aqui que a Secretaria de Turismo do Estado promove amanhã, dia 8 às 3 da tarde, abre amanhã, na verdade, o programa Sabor de São Paulo. Vai ser no Museu Pelé aqui em Santos, com aula show do chefe Eudes Assis e depois haverá degustação das finalistas das cidades de Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente e Itanhaém para a grande Peruíbe da nossa região metropolitana aqui da Baixada Santista. Daniela Fiscarelli, temos participações aí conosco? Sim, do João Luiz do Saboó. Queria saber se já não está na hora da imprensa discutir os dois governos PT, um governo de vitrine e um governo dos bastidores. Além disso, discutir o Foro de São Paulo. Discutir o Fórum de São Paulo? Foro de São Paulo. Aquela ação Foro de São comunista que juntou toda a América Latina para dizer que o comunismo ainda está vivo. É uma ideia do Isso Lula, mesmo. começou por Cuba, é um negócio que quase ninguém participa, a imprensa blinda esse assunto também. É verdade. É. Raramente você vê isso discutido, debatido ou colocado na mídia. Fora de São Paulo. Até porque o comunismo, o socialismo, enfim, essa coisa... Dizem tá que vão meio resgatar essa decadente, mensagem comunista a partir aqui da América Latina. Dizem isso. E agora, é bom para a gente sentir que democracia no país ainda não está plena como a gente pensa que está. Porque tem um gueto, algo escondido desse nível, é interessantíssimo. A própria imprensa escondendo esse assunto. Agora tem governo dos bastidores e tem o governo... Todo governo tem bastidores e vitrine, né? Tudo que a gente discute aqui, que envolve a corrupção, que está aí hoje visível para todo mundo, é a parte oculta e a parte ostensiva, não é? Aparente. Então a gente faz isso todo dia. Daniela, mais participações aí? Sim, do Custódio Fernandes. Cassione, quando você foi interlocutor do Lula, quando foi para votar a favor dos aposentados, ele votou contra ou a favor? Primeiro que eu não fui interlocutor do Lula, eu fui interlocutor do governo e isso precisa ser entendido. Eu não entendo como é que as pessoas, quando não querem entender, se fazem de desentendidas. Precisa explicar 500 vezes. Eu sou vice-líder de um governo, significa que eu falo para o governo o que a Câmara diz, sente e quer. Então eu levo lá e digo, olha, a Câmara não aceita isso, a Câmara quer isso, a Câmara quer aquilo. E volto para a Câmara e digo para a Câmara o que o governo responde e vice-versa. É interlocução. Deputado não é do Poder Executivo, deputado é do Poder Legislativo. Votei contra o governo infinitas vezes quando era vice-líder do governo. Exemplo, no caso dos aposentados, só pegar os anais, pega o site da Câmara. Exemplo, o desarmamento. Fui para a televisão, para os programas de televisão, vários programas de televisão, inclusive o programa do Leão, da Bandeirantes, eu fui 2 vezes, contra a posição do governo. O governo queria o desarmamento da população e eu fui contra, absolutamente contra. Então, o grande problema é o seguinte, você pode ocupar o cargo que você quiser na vida, desde que você não esqueça de você, desde que você não esqueça de ser você, desde que seja coerente o que você faz com o que você prega. Então, ninguém se contamina exercendo cargos quando não é contaminado antes de exercer o cargo. Uma coisa é o PT, que eu sempre condenei pelos seus métodos e previ que ia ser o partido que
que ia consagrar a tese de que todos os partidos são iguais e que não tinha partido composto por santidade nenhuma. Faltava o PT, e eu dizia isso nas campanhas. Sempre que nas campanhas eu fui adversário do PT aqui, tanto como deputado como candidato a prefeito. O grande problema é, você pode estar lá tentando ajudar o diálogo entre a Câmara e o governo e a Câmara, até para poder dizer para o governo, olha, vocês estão indo pelo caminho errado. E é por isso que eu aceitei essa liderança, porque dava para chegar ali dentro e dizer, isso aqui está errado, com isso eu não concordo, aqui com isso vocês vão quebrar a cara. Isto é fazer o papel patriota. Esse é o papel patriota. Você conseguiu mudar alguma vez, ou várias vezes, ou muitas vezes, aquilo que o governo pretendia fazer e que a Câmara achava que a coisa ia para o caminho errado, enfim, durante a vice-liderança? Muitos despachava direto com o presidente, não? Primeiro que eu era da Comissão de Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça. E na Comissão de Constituição e Justiça, barrei... A principal, né? A principal, é onde entram os projetos originalmente. Barrei vários projetos originários do Executivo, feitos, fabricados pelas mãos do ministro ou do Ministério da Justiça, e eu avisava, isso não vai passar. Vocês estão mandando isso, mas eu vou me levantar contra e vou fazer a cabeça das pessoas. E fazia. Porque na Comissão de Constituição e Justiça, ali quem é do ramo faz a cabeça dos outros. Tem muita gente que não é do ramo. Não é? O ramo que eu digo é ter afinidade, ter ligação com o mundo das letras jurídicas. E eu tinha. A minha vida inteira fiz isso. Então, muitas vezes barrei. E muitas vezes eu dizia, não manda isso, porque isso não vai passar. Porque eu vou me opor. Se quiser me tirar de líder, me tira. Quiser me tirar da liderança, me tira. Mas é muito bom você ter sempre condição de enfiar o besouro no ouvido do governo, quando o governo está errado, e de colocar, às vezes, um prato de brigadeiro para os deputados entenderem que, independentemente do partido, algumas medidas eram boas. Então, essa é a tarefa que foi exercida durante o meu mandato. 4 anos de mandato, em que entrei, como sempre, limpo e saí como entrei, limpo. Ninguém me viu em lista, ninguém me viu em promiscuidade, ninguém me viu em conchavos de madrugada para tratar de outros assuntos que não os assuntos legislativos, que era a minha função. Graças a Deus, eu vou perder a minha coerência um dia se eu ficar mais louco do que sou. Por enquanto, nem a minha loucura me tirou a coerência. Daniela, tem mais gente conosco aí? Sim, o Uriel está perguntando. Gostaria de saber para que servem os conselhos municipais de saúde. Eles não deveriam tomar providências em relação a essa ausência de médicos? E também as entidades dos servidores, principalmente dos médicos, não pode ficar omissa. Não tem dúvida nenhuma. Acho que a Associação dos Médicos, os conselhos de saúde, segurança, seja lá o que for, né? A Associação dos Médicos, Sindicato dos Médicos, a Associação Paulista de Medicina, acho que todos eles poderiam e deveriam, né, se levantar contra essas situações, né, Heraldo e Sidney? Fica à vontade aí. Claro, essa participação é muito, muito importante, mas a gente vê... Pressão, né? Quanto mais pressão, melhor. Mas a coisa chegou num nível tão grande assim de desmantê-lo, que nem essas vozes não se levantam mais. Eu não sei, eu acho que já absorveram que a situação está desse jeito, que o governo não vai mexer em nada para melhorar. Aí você abre o jornal, lá está o presidente do Santos com o prefeito, dizendo que vão colocar a Arena Santos. Quer dizer, é um mundo de sonho, coisa, né? Não, mas... Se tiver um investidor privado que queira bancar... Então você é daquele que acredita no túnel e na ponte ainda estaiada. O quê? Não, mas aí é obra do governo. A ponte estaiada... Governo, não governo. Aí é uma iniciativa privada querendo construir uma arena aqui para ganhar dinheiro em cima. Na tua situação ninguém vai fazer nada, Boturão. Eu penso dessa forma. Muito bem. Diga, Daniela, tem mais gente conosco aí? Sim, comentário do Abel. O Palácio da Justiça também está abandonado há tantos anos.
O governador vem e nenhum deputado mostra para ele. Nós não temos deputado nenhum na Assembleia Legislativa. A cidade de Santos não tem nenhum deputado estadual na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Nós temos lá o Caio França, que representa a região, evidentemente, mas é vicentino. Claro que ele não vai esquecer de Santos, que é uma cidade importantíssima, aqui, a cidade polo aqui da região. E temos o Paulo Correia. Mas representatividade de Santos, um político enraizado em Santos, não tem nenhum que represente a cidade na... Já tivemos 9, né? Me lembro dos 7 agora no governo. Federais chegamos a ter 7 de uma vez só. 7 na Assembleia agora no governo Serra. Mas temos o prefeito municipal de Santos, que é amigo íntimo do governador e que é do partido do governador. Então eu vou sugerir ao Paulo, e eu tenho certeza que ele vai acatar a sugestão, que quando o governador vier na próxima vez, do Carioca segue pela rua Itororó ou pela rua Dom Pedro, São Francisco, e mostra para ele o Palácio da Polícia. Porque acho que é o Palácio da Polícia que deve estar aí. É, o Palácio dito, da Polícia. não o Palácio da Justiça. Polícia. É onde era a cadeia. E aí eu tenho certeza que o governador, olhando aquilo, talvez sinta um impulso de tomar alguma providência. Né? Muito bem. E com isso nós vamos fechando aqui mais um painel regional. Obrigado ao Heraldo, está sempre conosco, comentarista habitual aqui do nosso painel regional. Sidney Costa também, satisfação recebê-lo. Cassione sempre com a gente, quartas-feiras, sextas-feiras, semanalmente também. E a Dani acompanhando a produção e a participação do telespectador diariamente aqui. Juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise sempre às 8 da noite. E aos finais de semana, 2 edições do Weekend. Sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.